Paz do Senhor. Só quem tem pelo menos um motivo, dá um glória a Deus bem alto aí. Pessoal, antes da gente começar aqui, eu quero agradecer o pastor Lucas Pinto, sua família, que nos receberam aqui tão bem. Que Deus abençoe vocês. Vocês sabem o privilégio que vocês têm, gente? De, primeiro, ter pastores como esse. Segundo, de morar onde o resto do mundo passa férias. Isso é bom demais, né? E outra coisa, outro recado que eu tenho para vocês é que o pessoal, quando a gente vem para os Estados Unidos, o pessoal sempre pede para trazer as coisas da marca da Paz. E a gente trouxe aqui algumas camisetas, só mostrar para vocês aqui rapidinho antes da gente começar. Essa aqui é a camiseta que eu estou usando, está escrito I Need Jesus. E aí a pessoa olha e fala assim, ó, precisa mesmo de Jesus, mas atrás está escrito, você também precisa. Então aonde você for, você vai levar essa mensagem aí. Essa aqui também, ó. Jesus is coming back. Jesus está voltando. Irmão, sabe quantas pessoas aceitaram Jesus só lendo essa camiseta aqui? Só do período que eu estou aqui nos Estados Unidos? Não faço ideia. Mas imagina, esse é o poder da camiseta, irmão. Você não faz ideia o que gerou no coração da outra pessoa. Então a gente precisa ser intencional. E essa aqui para as mulheres, os homens também pode, não tem nada contra. Mas está escrito Jesus cura, né? Bem bonita. E esse aqui, ó, é um produto do Pedro. O Pedro normalmente ele ora para eu poder começar. Ele tem 5 anos e ele ora para a gente poder começar as ministrações. E ele falou assim, papai, eu quero ir no parque do Mário e tal, e já passou uma lista gigantesca de coisas que ele quer comprar. Aí eu falei assim, filho, fazer o seguinte, esse adesivo aqui você vai levar e o pessoal vai comprar, e aí com esse dinheiro nós vamos para os parques e tudo. Então já estou ensinando ele a ser empreendedor desde pequenininho, né? E esse aqui é um projeto muito bacana, que é um projeto de Boris. Olha só, tá escrito eu sou um milagre, tem no preto, tem no branco. Isso aqui não é simplesmente um produto. Isso aqui nós, ao iniciarmos esse projeto aqui com os Boris, nós oramos, consagramos e profetizamos sobre esses Boris que mães e pais que não poderiam gerar, passariam a gerar através desses Boris. E sabe o que é o mais surpreendente? Tem mais ou menos 1 ano que a gente lançou. 11 agora, aconteceu na Lagoinha Tampa agora. Uma mãe que tinha perdido um bebê de 7 meses, o pastor profetizou que ela ia gerar e comprou um body dessa, deu para ela de presente. Sabe o que aconteceu? Descobriu que na verdade já estava grávida. Então, mães, esse foi só um testemunho, mas várias pessoas, inclusive da Lagoinha Deerfield também, tem o Fabrício lá, não podia ter filho, estava mais de 1 ano tentando engravidar, não conseguia, ganhou um body deste presente, tá lá, o neném já nasceu, nós até gravamos um vídeo junto. Então são mais de 10 testemunhos em menos de 1 ano, algumas mães grávidas, outros que já nasceram. Então é um projeto muito bacana. Se você conhece alguém assim, ou talvez quer presentear também alguém, você pode presentear, que com certeza vai ser uma bênção. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 18. Eu tenho uma palavra para você. Olha só, pessoal. Vou ler aqui no telão para a gente acompanhar todo mundo junto. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Vocês entenderam aqui? Deus começa a falar com Jeremias e a primeira coisa que eu já aprendo aqui
é porque Deus já está falando com Jeremias, a palavra veio a Jeremias, mas Deus, ele fala o seguinte, fala assim, olha, vá e desce à casa do oleiro, porque lá eu quero te entregar uma mensagem. Deus já estava falando com Jeremias, mas falou, olha, você vai até lá para que eu possa falar novamente contigo. Como assim? Se Deus já estava falando, por que Deus não poderia simplesmente entregar a mensagem ali mesmo? Porque na verdade nós precisamos aprender que às vezes Deus quer que, para que Deus possa continuar ou entregar um novo nível de revelação para a nossa vida, nós vamos precisar nos movimentar, sair da situação onde nós estamos. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que a hora que ele chega lá, diz que o oleiro já está trabalhando. Não trabalha porque ele chegou, mas já está trabalhando. É a segunda coisa que eu aprendo, porque na nossa vida nós achamos que se nós não estamos vendo, Deus não está trabalhando. Mas na verdade Deus está trabalhando independente se nós conseguimos enxergar ou não. Quando a gente chega, a gente vai perceber que ele está trabalhando, mas sempre esteve. Antes mesmo de Jeremias chegar, ele já estava trabalhando. E eu quero liberar uma palavra nessa manhã para você, que Deus já está trabalhando ao seu favor. Ele já tem construído algo em sua vida que, por mais que os seus olhos não estejam vendo, tem papel que já está rodando, tem conversas que já está acontecendo, tem reuniões que já está acontecendo para resolver o seu problema. A gente precisa entender, irmão, que existem algumas coisas, eu quero dividir essa mensagem em duas, que existem algumas coisas que faz o vaso rachar ou estragar. E aí eu quero pontuar isso aqui, eu fiz uma pesquisa real de por que o vaso racha no momento onde ele está sendo moldado. E a partir dessas descobertas eu descobri que na verdade todas elas têm uma aplicação para nós. E tem a segunda parte dessa mensagem, que para mim é a melhor parte dessa mensagem, que é a parte onde nós descobrimos, beleza, nós descobrimos por que quebra, mas depois a segunda parte é o que Deus faz a partir dos vasos quebrados, ou dos barros estragados. Vamos lá? A primeira coisa que eu comecei a descobrir de por que o vaso quebra é barro com impurezas. Então se tiver pedra, se tiver galho, se tiver sujeira, se tiver alguma coisa que traz impureza para aquele barro, no momento onde ele está sendo moldado, ele começa a quebrar. Aqui já fica uma lição para a nossa vida, porque às vezes as coisas que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, nas suas gerações, vai depender necessariamente de nós tirarmos as impurezas da nossa vida. Aqui fala de santidade, mas aqui também fala de coisas do passado que a gente quer levar para uma nova estação junto com a gente, mas já não cabe mais. Frustrações do passado que a gente quer levar para o próximo nível, e esse novo nível já não comporta mais isso. Ego do passado que já não cabe nesse novo nível. Frustrações, mágoas, ressentimentos, coisas que deixam a nossa vida de uma certa forma impura, vai precisar ser tiradas para que a gente possa acessar essa nova forma que o oleiro quer fazer a gente ser entregue. Então a primeira coisa, irmão, dureza, áreas maltratadas, elas resistem à transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que impede o oleiro de trabalhar na nossa vida, nós precisamos tirar, porque senão nós vamos ser quebrados. A segunda coisa que eu começo a perceber que eu descobri que também faz o vaso rachar ou quebrar nas mãos durante o período da moldagem,
é um bairro seco ou mal hidratado. Se ele não tiver hidratado da forma certa, ele vai se quebrar também. Essa hidratação aqui vai falar da nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos secos, às vezes nós estamos rachando por falta de uma hidratação espiritual. Quanto tempo nós não oramos, quanto tempo nós não abrimos a Bíblia, quanto tempo nós não tiramos um período para adorar ao Senhor, quanto tempo nós não tiramos para poder estar sozinho e quietinho junto com Ele. A nossa vida se tornou rápida demais, confusa demais, é sempre correndo atrás de algo, buscando algo, querendo algo, sempre atrás e nunca para poder entender aquilo que o oleiro quer da nossa vida. Quanto tempo você já não ora simplesmente para poder buscar a presença daquele que te trouxe até aqui? Quanto tempo você não busca a presença pela presença, sem pedir, sem querer algo em troca? Quanto tempo nós não ansiamos por essa presença? Então, a partir desse momento, nós precisamos entender que com o movimento que Deus quer fazer, se nós não estivermos bem hidratados, nós não vamos conseguir resistir. Existe uma frase que eu amo que diz que Deus não grita, Ele sussurra. E é por isso que nós precisamos estar pertinho, para que a gente consiga escutar. Então você precisa entender que quanto mais perto do Espírito Santo, quanto mais perto da presença dEle, mais fácil é compreender aquilo que Ele está falando. Ninguém sai de casa querendo errar. E é por isso que nós precisamos estar atentos à voz dEle. Porque normalmente o caminho certo não é intuitivo. O caminho certo não é o mais fácil. O caminho certo não é o mais simples. O caminho certo é o que Ele direciona para nós. E só pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo vai conseguir entender durante o caminho, entender os melhores lugares que precisam estar. Terceira coisa, pressão excessiva. Se o oleiro tem uma roda e ele tem no pé algo que acelera essa roda, que faz essa roda girar. E se ele colocar muita pressão ou muita velocidade, o vaso também se quebra. O vaso também se desfaz. E aqui a gente começa a entender de por que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Aqui você começa a entender de por que a maioria das suas orações não são respondidas. Não porque Deus não pode fazer, mas porque você não está pronto para receber aquilo que Ele quer te entregar. É velocidade excessiva fazer no tempo que você tem buscado. Irmãos, a gente precisa entender que tem coisas que a gente não está pronto para receber. A Bíblia vai dizer que Deus é infinito, é uma fonte inesgotável. O quanto você estiver disposto a receber, Ele tem para poder te entregar. Quer a prova disso, irmão? Porque às vezes, não sei vocês, mas eu ficava revoltado. Eu falei assim, gente, se Deus é inesgotável, por que tem algumas pessoas que recebem tanto e outras tão pouco? Por que o pastor Lucas Pino recebe tanto dinheiro e tanta coisa e eu tão pouco? Por que ele é tão milionário e eu não tanto? Você nunca se perguntou por que algumas pessoas têm tantos dons e outros tão pouco? Por que algumas pessoas recebem tanta parte de Deus e outros tão pouco? Por quê? Na verdade, Deus só entrega na medida que nós conseguimos comportar. Quer a prova disso, irmão? Lembra da pesca maravilhosa? Foi os peixes que acabaram ou foi o barco que não comportava mais? É o quê?
O barco diz que o barco começou a afundar com a quantidade de peixe. E para ele não afundar, ele teve que colocar no barco das outras pessoas, porque o barco dele era insuficiente para aquilo que Deus queria entregar. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Foram os pães que acabaram a fome da multidão que não comportava mais comer. A multidão não aguentava mais. Ainda tinha 12 cestos cheios de pedaços de pães. Era Deus mostrando para ele, fala assim: olha, eu ainda tenho. Se tiver fome, eu ainda tenho para poder entregar. Ei, meu irmão, na história da multiplicação do azeite, foram as vasilhas que esgotaram ou o azeite que parou? Era Deus falando: eu ainda tenho mais para poder derramar. Vai depender de você, o quanto você está disposto a buscar, a se entregar, a estiver disposto a estar pertinho dele, para que ele possa entregar e derramar cada vez mais. Ei, meu irmão, aumenta a sua medida. Aumenta a sua medida a partir de hoje. Busque mais. Tem gente que talvez é um potinho desse aqui, ó, e Deus te enche também. Mas tem algumas pessoas que já são um balde, Deus enche o balde também. Tem algumas pessoas que já são uma piscina e Deus enche piscina. Tem pessoas que são lagos e Deus transborda lagos também. Independente, irmão, da quantidade que você tem para poder receber, Deus é poderoso para transbordar. Por último, desalinhamento no centro da roda. A roda é aqui. O barro não pode ficar nenhum centímetro para fora do centro. Toda a massa precisa estar exatamente no centro. Porque um pouquinho de desalinhamento faz todo o barro quebrar. Não sei se você já entendeu. Mas o centro da roda fala do centro da vontade de Deus. Isso aqui não é ser crente não, irmão. Ser crente todo mundo consegue ser. Qualquer babaca consegue ser crente. Agora, viver no centro da vontade de Deus, aí é diferente. Sabe o que é viver no centro da vontade de Deus? É como Abraão, Deus entrega um filho, espera. Não podia ter filho, espera, Deus entrega o filho. Quando o filho cresce, me dá o seu filho. E sabe o que ele faz? A Bíblia diz assim, ó: e acordando cedo, afiando o cutelo, arrumando a carga, chamando o menino, subiu ao monte. Irmão, vamos ser sinceros. O cara acordou cedo para fazer o trabalho mais difícil da vida dele. Às vezes, nós até estamos dispostos a fazer o que tem que ser feito, mas a gente faz de qualquer jeito, a gente faz de qualquer maneira. Estar no centro da vontade de Deus é fazer aquilo que a gente não quer, com a excelência de quem está amando o que está fazendo. A obra está precisando disso aqui? É isso aqui que eu vou fazer. A obra está precisando de limpar o banheiro? É isso aqui que eu vou fazer. Está precisando chegar mais cedo? É isso aqui que eu vou fazer. É me dedicar mais e acordar de madrugada? É isso aqui que eu vou fazer. E outra, com a maior excelência que existe. Isso é viver no centro da vontade de Deus. É entender que às vezes o que Deus nos pede não faz sentido. É entender que aquilo que Deus fala conosco nem sempre é a forma lógica. Só para você ter uma noção, Deus falou para um leproso que ele tinha curado, olhou para ele e falou assim, ó: volte para sua cidade e não conta para ninguém. A lógica não era conte ao máximo de pessoas que você puder? Não é isso? Não é o mais fácil? Não é o melhor? Como assim? Eu há anos
não consigo entrar na cidade, eu vivo num leprosário longe. Como agora vou entrar na cidade, me apresentar ao sacerdote e não contar nada para ninguém? E a Bíblia vai dizer que Jesus vai até uma próxima cidade, e a hora que ele volta para aquela cidade, diz que como aquele leproso havia contado para todo mundo, diz que ele não conseguia mais entrar na cidade. É aí que as coisas que Deus nos diz começam a fazer sentido. Porque talvez tinha pessoas que precisavam ser curadas, escutar uma palavra, serem transformadas dentro daquela cidade. E quando a gente segue a lógica e não a palavra, a gente corre risco de estar atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. Aí, meu irmão, essa foi a primeira parte da mensagem. A gente descobriu por que o barro quebra. A gente descobriu por que nós quebramos. Mas agora vem a boa notícia. Agora vem a parte boa. Que sabe que é a hora que eu mostro para vocês o que o oleiro faz com o barro que quebra. Na nossa lógica, no sentido da nossa cabeça, se tem um barro que tem algum tipo de problema, sabe o que é o melhor a fazer? Joga fora e pega outro melhor. Foi isso que o oleiro fez? Ele pega o mesmo barro e torna a fazer novamente. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o barro é o mesmo. Irmão, eu não sei porquê, mas Deus não desiste de você. Ah, mas tem tantas pessoas melhores, tem mesmo. Quanto mais a gente convive com algumas pessoas, mais difícil é entender o porquê que Deus os ama. Quanto mais a gente se conhece, mais difícil é entender o porquê que Deus nos ama. Por que Deus nos escolheu? Com tantas pessoas melhores do que a gente, por que Deus escolheu a gente? E a gente começa a buscar sentido, e a única explicação chama graça e misericórdia. Simplesmente Deus derramou a graça que você não merecia. Misericórdia é não entregar um castigo que você merecia. Graça é entregar uma coroa que você não fez nada por ela. A segunda coisa, que Deus não faz remendo, Ele começa do zero. Existe uma história, inclusive fui pregar na igreja do pastor Saulo Matos agora, 2 semanas atrás. E chegou lá, a esposa dele é portuguesa. E inclusive o pai dela trabalhava com vasos também. E eu tô lá contando a história. Há muitos tempo atrás, Portugal era o lugar onde tinha os vasos mais bonitos do mundo. E aí o Brasil começou a descobrir, começou a importar esses vasos de Portugal para o Brasil. Só que trazia de navio, e com o balanço do navio era comum que alguns vasos quebrassem durante a viagem. E aí os portugueses não podiam ficar com aqueles prejuízos. O que eles faziam? Pegava cera, ia passando, ia colando aqueles vasos e ficava como novo. Porém, o clima do Brasil é um pouco diferente, o clima é quente. E sabe o que acontecia? Com o tempo, a cera derretia e o vaso se quebrava. O Brasil ficou esperto, irmão. Não vai enganar nós 2 vezes. É brasileiro, irmão. O que eles faziam? Eles falaram, separa aí 100 vasos para mim, mas deixa aqui, debaixo do sol. No final da tarde eu venho buscar. A cera derretia, os que haviam sido quebrados revelava na hora. E aí o brasileiro comprava só o que tinha passado no teste. A gente precisa entender que isso que
Deus faz, que o oleiro faz com o vaso, era recomeçar do zero. Ah, mas dá mais trabalho. Ah, mas ele recomeça do zero. Deus não faz remendos. Às vezes nós fazemos alguns remendos na nossa vida e a gente acha que já está tudo certo. A gente vem para a igreja, para de trair nossa esposa, para de trair o marido. Isso é só um remendo, irmão. Para de falar palavrão, isso é só um remendo. Tudo isso são coisas maravilhosas, lindas, perfeitas. Pode continuar da jeito. Mas tudo isso é remendo. Você melhorar o seu comportamento, isso é remendo. Você mudar algumas coisas, isso é remendo. O convite do Evangelho é que a gente morra e nasça de novo. Esse é o sinal da nova aliança. Quando nós descemos ao batismo, entrando dentro da água, saindo, nós estamos mostrando de uma forma simbólica que nós morremos para o mundo e nós nascemos em uma nova vida. Essa nova vida exige novos comportamentos. Mas é tudo novo, irmão. O convite do Evangelho é esse. É que a gente torne uma nova pessoa, deixando as coisas do velho homem para trás. O que Deus faz não é remendo, não é um ajuste, não é uma melhor conduta. Não, irmão, é tudo. Às vezes algumas pessoas vêm para a igreja e ficam meio preocupadas. Ah, mas já vai começar a hora da oferta. Irmão, se você tem dificuldade de dar 10%, talvez é porque você ainda não nasceu de novo. Porque o convite do Evangelho não é 10%, é tudo. Todo o meu dinheiro é dele. Toda a minha vida é dele. Toda a minha casa é dele. Tudo é dele. A minha empresa é dele, os meus filhos são dele, a minha esposa é... Tudo que eu tenho, eu coloco nas mãos dele. E eu não volto para pegar. O pastor trouxe aqui a história de Ana. E é isso, irmão. A partir do momento que eu entendo o verdadeiro Evangelho, tudo aquilo que eu recebi, eu entrego. Então, se Deus quer me deixar com 90%, ótimo. Mas se Ele quiser 100%, ótimo também. A gente precisa entender isso. Terceiro ponto. Uma coisa muito interessante. Está lá no versículo. Falando que o oleiro fez um vaso novo, conforme parecia bons aos olhos do oleiro. É uma coisa que a gente precisa aprender, irmão. Às vezes nós ficamos relutando com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, com aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Mas, irmãos, a gente precisa aprender. Isaías 45:9. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que é que você está fazendo? Irmãos, como eu disse, às vezes não tem sentido aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas a gente precisa entender que existe um processo que nós estamos sendo passados, para que a gente seja entregue, ou que a gente finalize a obra que Ele começou da melhor maneira. Eu não sei absolutamente nada sobre a sua vida, mas o Deus que eu sirvo, eu tenho a plena convicção que Ele te levantou nessa manhã, te fez sair de casa, te fez entrar aqui nessa manhã, para poder dizer para você que Ele já começou uma grande obra na sua vida. E Ele não desiste de você. Talvez você ache que você veio por um acaso. E Deus disse: foi eu que te incomodei. Ah não, só vim porque o fulano não parava de ficar no meu pé. Foi eu que te trouxe. Foi eu que fiz ele insistir.
Foi eu que fiz não ter compromisso nessa manhã. Ah, era para eu estar em outro lugar, não deu certo. Foi eu que fiz os planos não darem certo. Porque eu queria você aqui para poder dizer para você: Deus não desiste de você. Não existe nada que você faça de tão grave que Deus chame menos, ou nada que você faça de tão extraordinário que faça Ele te amar mais. Para Deus você é filho e Ele tem um plano na sua vida. Ele começa a reescrever de uma maneira sobrenatural a sua história. Hoje é a manhã de uma transformação na sua vida. Eu não sei por que quebrou. Eu não sei por que está doendo. Mas o que eu quero dizer para você é que talvez, se está incomodando, é porque a obra já começou na sua vida, irmão. Você já foi quebrado, você sabe, e Ele já começou a reconstrução. O fato de você estar aqui faz parte do processo da reconstrução. O fato de você escutar essa palavra não é por um acaso. Talvez você entrou aqui e falou assim: Eduardo, eu estou distante, eu estou falho, eu estou quebrado. Eu ainda não descobri o porquê que eu estou aqui nesse país, o porquê que Deus me tirou da minha geografia. Mas eu quero dizer para você que sempre que Deus queria fazer algo diferente e grande, a primeira coisa que Ele fazia era tirar aquela pessoa que Ele separou de dentro da sua geografia. Foi assim com José. Tirou do meio da casa para poder abençoar ele no Egito. Foi assim com Jacó, tirou ele dentro da sua casa para poder abençoar ele dentro da casa de Labão. Foi assim com Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar. Irmãos, os maiores homens de Deus foram tirados da sua geografia, colocados em outro lugar, e tudo isso é o trabalhar do oleiro na sua vida. Eduardo, mas está doendo. Ei, não interessa. Ele não está preocupado com a sua dor. Ele quer ver a obra pronta, irmão. Mas está difícil, está confuso. Ele não dá explicações no meio do caminho, só continue. Como assim, Eduardo? Deus não está preocupado com a minha dor? Quem é que lembra do metiolate? A geração de hoje não tem mais, né? Você já viu alguma mãe preocupar se você está doendo ou não? Tem que passar, irmão. É para curar. Vai fazer bem. Vai ajudar. Vai transformar. Vai curar, vai tirar as impurezas. Faz parte do processo, irmão. E às vezes a gente fala assim: mas Deus não está me vendo. Irmão, você está no colo dele, está nos braços dele. Existe uma história de um dia que um rapaz chegou lá no céu e disse que viu toda a sua história como passos na areia. E disse que ele viu os passos de Deus e os passos dele. E disse que Deus olhou e falou assim: ó, esses aqui são os meus passos, esses aqui são os seus. E à medida que ele ia andando, ele foi trafegando pelos momentos felizes e via sempre 2 passos. Mas disse que ele passou pelos momentos mais difíceis da vida dele e só viu um passo, um rastro. E ele vira para Deus e fala assim: Deus, no momento mais difícil, eu sabia que o Senhor tinha me abandonado. Eu sabia que eu tinha ficado sozinho. E Deus olhando para ele, rindo, e falou assim: na verdade esses passos aí são meus. Nesses momentos eu te carreguei no colo. Nesses momentos eu te peguei no braço. Nesses momentos é o momento onde eu nada deixava acontecer. Estava difícil, mas você estava sendo bem cuidado. Estava difícil, mas você estava nos meus braços. Irmãos, a gente precisa entender, como eu disse aqui agora há pouco, é difícil demais a gente, quanto mais a gente conhece as outras pessoas, mais difícil vai tornando a gente amar. Isso é algo que os teólogos, irmãos, não conseguem explicar.
Há anos e anos e anos e anos e anos, os teólogos começam a tentar explicar o porquê que Deus nos ama. E não tem explicação. Irmão, porque é difícil demais a gente amar uma pessoa que pensa diferente da gente, é ou não é verdade? Que torce para um time diferente da gente, é ou não é verdade? Que vota num político diferente da gente. Irmão, é difícil demais a gente conviver com as nossas diferenças. O amor de Deus é muito parecido com pais que vão num orfanato para poder adotar. Quando ele chega lá, ele não escolhe a criança que vai dar o melhor retorno. Já percebeu? Ou você já viu alguém? Não, vou adotar, mas eu preciso saber exatamente o que ele vai ser no futuro. Se ele vai ser um cientista, ou se ele vai ser um modelo, ou se ele vai ser um jogador de futebol, para pegar todo o investimento para trás. Normalmente ele vai lá e parece que escolhe os que mais precisam. É assim com Deus, irmão. Deus não está preocupado com o retorno que você vai dar, não, irmão. Às vezes a gente acha que Deus precisa da gente. E na verdade é o inverso. Se você foi escolhido é porque você era o que mais precisava. Eu lembro que esses dias fui lavar o carro. Chamei meus filhos para poder ajudar. Eu tenho o Pedro de 5 anos, tem a Selena de 3. E o José piquetuchinho ainda não foi. Aí falei assim, vem cá ajudar o papai. Você acha que eu chamei eles para ajudar, para poder cooperar com alguma coisa? Dá mais trabalho eu lavar sozinho ou eu lavar junto com eles? É mais barato, mais prático, tudo mais fácil. Eu até mandar para um lava-jato. Lava lá, entrega aqui, limpinho, 50 pila, pronto. Mas por que eu escolhi chamar eu mesmo lavar, e chamar eles para poder lavar junto comigo? Só por um motivo, irmão. Eu quero eles pertinho. Eu quero que eles observam a maneira como eu estou fazendo. Assim é Deus na nossa vida. A gente precisa parar com isso. Deus não aproveita nada daquilo que você faz, irmão. Às vezes a gente acha que a gente está cooperando na obra. Irmão, Deus não aproveita nada. Deus fica mais tempo resolvendo os problemas que você cria do que aproveitando o trabalho que você entrega. É ou não é verdade, irmão? É porque Deus te quer pertinho. Quem que gosta de pescar? Eu termino agora. Todo pescador bom que se preze, ele não está preocupado em comer o peixe, em fritar o peixe. Ele não está preocupado em arrumar a canoa. Ele joga e fica esperando um momento. Qual momento que é esse? A fisgada. Irmão, é tão doido, porque depois que fisga, sabe o que os pescadores, a hora que pegam um peixe bom ali, que ele vê que a fisgada é boa, sabe o que ele faz? Destrava o murinete ou a carretilha, deixa o peixe ir. Vai o tanto que você quiser. Tá fisgado? Tá preso? Tá bem preso, irmão? Mas o maior pescador do mundo chegou aqui nessa manhã para poder dizer: hoje é manhã que eu puxo a linha e te trago de volta. Chega, você andou longe demais. Ah, Eduardo, eu bato ponto todo domingo aqui. Eu tô aqui, mas você sabe que você está longe. A gente sabe que estar na igreja não nos torna um cristão. Assim como estar dentro de uma garagem não te transforma num carro. A gente sabe. E hoje é uma noite, hoje é uma manhã, mania de pregador, que Deus te traz de volta. E tem algumas pessoas aqui que escutaram essa mensagem e entenderam que essa mensagem é para você.
Eduardo, eu andei distante, eu estou fraco, está doendo, eu senti que Deus está fazendo uma obra na minha vida, que já começou uma transformação na minha vida, e eu já não quero mais continuar dessa forma, eu quero mudar, eu quero voltar para pertinho, eu quero entender os planos de Deus para a minha vida. Se essa pessoa é você, levante sua mão, sim. Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor? Ou quer aceitar pela primeira vez, fala assim: Eduardo, eu cansei de andar com as minhas próprias pernas e pelos meus caminhos. Eu quero mudar. Eu quero entregar o meu caminho, a minha vida para o Senhor, para que o Senhor possa fazer. Eu entendi que eu fui quebrado, que eu fui atraído para esse lugar. Fica de pé aí onde você está. Todo mundo fica de pé. Eu encerro agora. Meu tempo já foi há muito tempo. Mas eu não posso sair daqui sem orar por você que entendeu, que quer viver essa mudança, quer viver essa transformação. Se você está aqui dentro e fala assim, ó, Eduardo, hoje eu quero voltar, hoje eu quero entregar o meu caminho ao Senhor, levante sua mão, eu quero orar por você. Irmão, eu volto para Orlando hoje da mesma forma que eu cheguei aqui. Minha vida não muda nada se você levanta ou se você não levanta a mão. Agora a sua vida muda por completo se você toma uma decisão de verdade. Tem alguém? Eu sei que talvez seu coração já... Tem você? Glória a Deus. Glória a Deus. Qual que é seu nome? Lara? Eu sei que a perna já começou a tremer, o coração a acelerar, você já não sabe o que faz. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo está te chamando. Se você quer tomar essa decisão, assim como a Lara fez, levante sua mão. Lara, você consegue vir aqui na frente? Quero orar por você. Sabe o que é o mais incrível, Lara? Que toda essa festa, iluminação, telão, parede, tudo isso aqui foi construído com de você hoje. Porque só faz sentido se tiver pessoas assim como você, dispostas a voltar, dispostas a viver algo novo. E o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã, porque através de você, a partir de você, uma nova história começa a ser reescrita e começa a iniciar um novo capítulo nessa história. Pai, Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer pela vida da Lara, que o Senhor começa a tomar o controle por completo da sua vida e que através dela as próximas gerações vão conhecer do teu amor, da tua presença, daquilo que uma vida diante do teu altar pode proporcionar. Senhor, nós não estamos aqui prometendo facilidades, mas o Senhor, com o Senhor, junto conosco, dentro da nossa vida, nós sabemos que é o melhor caminho. Senhor, cuida dela, cuida de cada área da sua vida, perdoa os seus pecados, escreva o nome dela no livro da vida. A partir de hoje a Lara ganha uma nova família, ganha um novo local, onde ela vai ter liberdade, onde ela vai poder compartilhar das suas dores, dos seus medos, e vão ter pessoas, assim como uma família, para poder apoiar. O Senhor conhece cada incerteza, cada dor do seu coração, e a partir de hoje, andando de acordo com os teus caminhos, o Senhor começa a direcionar ela pelo caminho do Senhor, pelo caminho do céu. Ela passa agora a andar a passos largos para o
para as tuas promessas e para os teus sonhos sobre a vida dela. Nós queremos te agradecer e te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Eu amo seu nome. Eu ia colocar o seu nome na minha filha. Lara. A Bíblia diz assim que quando um pecador se arrepende, acontece uma grande festa no céu. E se acontece uma grande festa no céu, nós também vamos fazer aqui. Por conta de você, essa festa é para você. Vamos todo mundo assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Aleluia! Aleluia, você pode cantar isso, vamos. Pois eu preciso ser refeito. Nós precisamos. Eu preciso de restauração e viverei em Deus o recomeço. Pois eu preciso ser refeito. Eu preciso de restauração. Amém, Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai, com certeza, Pai. Com certeza, ó Pai amado, o Senhor, ó Pai amado, nos molda a cada dia, ó Pai. Com certeza, ó Pai, o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Ó Pai, mas nós somos barros em Suas mãos, ó Pai. Ó Pai, se tem algo, ó Pai amado, que nós precisamos tirar, ó Pai, do nosso coração, nós deixamos hoje, ó Pai. Se tem algo, ó Pai amado, que o Senhor precisa, ó Pai, mudar, ó Pai, como a palavra do Senhor falou, ó Pai. Então nos muda, ó Pai, nos faz de novo, ó Pai. Nos refaz segundo o seu coração, não segundo, ó Pai amado, o que eu quero, ó Pai. Existem tantos vasos, ó Pai, mas o Senhor tem algo separado exclusivamente para mim, ó Pai. Eu entro na sua forja, ó Pai. Eu entro, ó Pai amado, me umedece, ó Pai amado, com as águas que vêm dos céus, ó Pai. Ó Pai amado, nós queremos a sua presença, ó Pai. Nós queremos ser um barro, ó Pai amado, nas suas mãos, ó Pai. Um vaso, ó Pai amado, perfeito nas suas mãos, ó Pai. Mas esse vaso, ó Pai, é para ser usado, ó Pai. Nos usa, ó Pai. Nos enche, ó Pai, mas também nos transborda, ó Pai. Nós somos vasos que transportam, ó Pai. Ó Pai, tudo que o Senhor nos entregou, ó Pai, nessa manhã, ó Pai, nos transborda tanto, ó Pai. As nossas famílias, as nossas casas, ó Pai. Que as pessoas, ao nos olharem, ó Pai, vai achar estranho, ó Pai, o que está acontecendo com as nossas vidas. E nós temos uma resposta. Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus fez tudo novo na minha vida. E essa, ó Pai, é a palavra mais evangelística, ó Pai, que nós temos, ó Pai. Se Jesus fez em nosso coração, Jesus tem muito mais para fazer. Em toda Sarasota, em toda Bradenton, em toda Venice, em todas as regiões próximas, ó Pai, através das nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor nos refez. E o Senhor, ó Pai amado, vai fazer em tudo, ó Pai amado, que a gente tocar nas nossas mãos, ó Pai. A sua presença, ó Pai, é tão real, ó Pai, que ela muda, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado, Edu, pela palavra. Para quem quiser, as camisetas da Marca da Paz é a marca da camiseta gospel mais vendida no Brasil, daqui uns dias no mundo, aleluia. Passa ali na bookstore, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Vá com Deus, não esqueça, você é um vaso na mão dele, em nome de Jesus. Deus abençoe.